Olá, pessoal. Eu sou a Marina Matter e esse é o nosso podcast Perspectivas. Eu tenho o prazer de entrevistar um empresário que consolidou a partir do Brasil um império siderúrgico multinacional. Mas mesmo assim ele mantém a humildade e uma disposição incrível para tornar o Brasil melhor. É o Jorge Gerdau, que é um dos empresários mais influentes do Brasil e de reconhecimento internacional. O seu grupo tem fábricas em 12 países, mas Jorge Gerdau ainda encontra tempo para se dedicar ao Movimento Brasil Competitivo, que tem o objetivo de melhorar o desempenho da administração pública brasileira, tornando o país mais amigável para os investimentos e, consequentemente, gerando mais emprego e renda para os brasileiros. Aliás, uma das iniciativas que ele está bastante envolvido é o projeto para a redução do custo Brasil junto com o Ministério da Economia. E essa iniciativa conta com a participação de vários setores industriais, com a liderança do Sr. Gerdau, e foi um enorme aprendizado para mim ter participado desse projeto representando o setor químico. Sr. Gerdau, muito obrigada por aceitar o convite para participar do podcast. Bom, o senhor tornou famosa a frase de que as empresas brasileiras são competitivas dentro de suas fábricas, mas essa vantagem desaparece com o custo Brasil. Como que o senhor chegou a essa conclusão? O setor que eu estou vinculado é o aço e com o qual nós temos um índice de exportações extremamente elevado. Consequentemente, nós acompanhamos com vários estudos o tema da competitividade do setor em relação aos padrões internacionais. Isso nos levou a fazer um estudo detalhado quais são os fatores de custo que temos na estrutura brasileira em relação às empresas mais competitivas do mundo. E aí constatamos que existe uma série de fatores que inibem a nossa competição. Entre elas, vamos dizer, o imposto cumulativo, a logística, os custos aditivos aos contratos de trabalho, né, que o operário só leva um pequeno percentual, e levamos ainda o custo da energia elétrica, o custo do gás. Na energia se coloca uma série de encargos no preço da energia, né, que são preços de custos sociais que não deveriam estar incorporados na definição da competitividade para os setores eletrointensivos. E assim por diante, nós tomarmos o gás com os custos 3, 4, 5 vezes maior do que o custo do gás no mundo, né? E aí poderemos estender, vamos dizer, outros fatores de menor incidência, né? Mas dentro do trabalho do Custo Brasil, então, se tomou todos 12 itens, né? E isso foi uma parceria montada com o secretário do Ministério da Economia, Carlos da Costa, né? Que com sua equipe nós fizemos então a contratação com a Boston Consulting para definir e se construir uma mandala que nos indicou em 12 frentes e que na soma nos deu um número de 1,5 trilhão por ano de custo a mais na soma desses itens. Então, isso nos levou pelo aprimoramento da análise de um setor, depois conversando com outros setores, se chegou à conclusão de fazer esse trabalho de 4 mãos com o governo. Bom, como eu comentei no início desse podcast, o senhor comandou um grupo de empresários do qual eu tive a honra de fazer parte, que realizou, junto com o governo federal, um estudo para a redução do custo Brasil. Então, qual é a sua avaliação sobre as principais recomendações desse estudo? Bom, o trabalho que foi realizado nos deu essa dimensão do custo Brasil, como eu já falei, de 1,5 trilhão. Então, o governo federal, dentro da secretaria liderada pelo Carlos da Costa, está estruturando e teve a formação de um novo secretário que está na mão de Jorge Lima, né? E que, por sua vez, está fazendo uma estruturação vertical e horizontal no sentido de atacar as diversas frentes definidas pela mandala. Desta forma, temos hoje uma estrutura, estamos trabalhando com consultoria adicional para agora realmente capacitar-se para o aspecto técnico. No meu entender, o aspecto técnico é decisivo, mas o trabalho maior está na mobilização política, em que nós temos que envolver as partes interessadas para realmente termos sucesso no avanço desse problema. Sr. Gerdau, o senhor, através do Movimento Brasil Competitivo, tem sido o empresário mais empenhado em melhorar a qualidade do serviço público brasileiro. Então, quais são, na sua visão, os principais pontos que destacaria como essenciais para o Brasil ter um serviço público de qualidade?
O tema é muito amplo e muito complexo. E o governo tem trabalhado no aspecto da reforma administrativa para melhorar o seu custo, que realmente tem desvios ou encargos desnecessários. Mas o trabalho, há alguns anos, nós fizemos uma pesquisa para analisar qual é a clareza de propósito que tem cada setor dentro do governo. Os índices foram extremamente baixos. Então, nós, na realidade, deveríamos organizar, dentro de uma visão de governança, uma redefinição exata dos principais propósitos de cada ministério e ver a estrutura correspondente para que esses objetivos sejam atingidos. Então, é um trabalho enorme de redefinição, replanejamento, né? Mas, enquanto isso não for estruturado, nós estamos trabalhando em diversos frentes, vamos dizer, importantes, vamos dizer, no Ministério de Infraestrutura, que já se começou com o governo Temer, né, com o atual ministro Tarcísio, nós conseguimos fazer avanços importantes que continuam sendo elaborados. Nós temos um trabalho na área do judiciário em São Paulo, de reanalisar os custos e maior agilidade de operação. Nós temos trabalhado em vários tipos de projetos absolutamente macros, né, que melhoram a gestão. Mas, no fundo, vamos dizer, dentro das 4 frentes que nós temos de responsabilidade no MBC, que é governança, tecnologia, digitalização, 3º, custo Brasil e 4º, educação. Para mim, pessoalmente, o tema de educação é mais complexo, porque tudo que nós não realizamos hoje pagamos para o futuro de uma forma inaceitável. Então, realmente, são os 4 pontos básicos com os quais trabalhamos, mas, indiscutivelmente, o tema de governança no conceito global, a verdade é que as nossas estruturas de governo federal, da mesma forma os estaduais e municipais, obedecem estruturas de 10, 20 anos atrás, e hoje temos uma população 3, 4 vezes maior. Então, na realidade, nossa estrutura obedece critérios de uma população de 30 ou 50 milhões e hoje estamos com 200 milhões. Quer dizer, a complexidade, a amplidão, o cenário mundial, tudo isso exige macroestratégias bem definidas e extremamente simplificadas. Bom, então agora uma última pergunta, agora sobre as reformas necessárias para o Brasil avançar. Qual é a sua expectativa em relação à reforma tributária? O senhor considera que será possível a gente ter um sistema menos complexo e uma redução da carga tributária mesmo sem a reforma administrativa? Eu entendo que a reforma tributária, ela tem hoje os exemplos do mundo, né? Praticamente o mundo hoje trabalha com IVA, imposto de renda e imposto sobre patrimônio, está certo? Na realidade, vamos dizer, todos esses impostos, PIS, COFINS, ICM e ISS, deveriam todos ser unificados num sistema único, né, em que se inclui todos os débitos e créditos tributários para que o país possa saber realmente qual é a carga tributária para cada produto, né, que hoje está completamente desorientado, né, e de uma complexidade de legislações próprias que inviabiliza. Eu digo que o mundo já solucionou esse problema. Basta nós olharmos e procurar simplificar de uma forma absoluta dentro desse critério de criação de um IVA em que se debita e acredita todos os impostos. E com isso eu teria uma simplificação absoluta e que dá para fazer tudo de uma forma eletrônica organizada, com as diversidades de legislações estaduais e mesmo regionais na parte federal, né, torna-se extremamente complicado para as empresas trabalharem e o próprio contribuinte. É assim que devemos procurar soluções que já estão dadas no mundo, é só copiar. Como vocês puderam perceber, o Sr. Gerdau é um empresário que implementa ações que vão muito além das suas empresas. Elas abrangem uma intensa participação por um Brasil com oportunidades para todos, mais rico, mais justo. O Sr. Gerdau é um grande exemplo do que eu denominei capitalismo moral, onde a ação empresarial vai muito além do lucro, se preocupa em mais igualdade, em mais inclusão, em mais justiça social. Sr. Gerdau, foi uma honra e um privilégio para mim ter participado do projeto Custo Brasil com o senhor. E agora é uma grande alegria poder te entrevistar para o podcast Perspectivas. E sempre que o senhor precisar de ajuda nos seus projetos, eu estou a postos
Muito obrigada por o senhor ser um exemplo de empresário brasileiro e por estar sempre apoiando e sempre incentivando e se dedicando tanto por um Brasil cada vez mais competitivo. Eu sou a Marina Matter e eu te espero na semana que vem de novo aqui, no Perspectivas, o podcast para quem já sabe que o futuro do Brasil é agora.